Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast A Casa do Bebê. Aqui nós vamos explorar o mundo da maternidade e dos seus grandes desafios, desde o início da gravidez até os primeiros anos de vida do seu bebê. Sou a Cristiane Teixeira, empresária, tenho mais de 10 anos de experiência no mercado na minha loja A Casa do Bebê. E aqui nós vamos falar hoje sobre a doula, e nossa convidada é muito especial para trazer um conhecimento e vários insights. A Raíssa, seja muito bem-vinda, Raíssa Albert. Ela veio aqui como doula e educadora perinatal e também é formada em advogada, né? E com tudo isso hoje, antes desse bate-papo, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Temos aqui a Kids Closet, que é uma loja infantil aqui em Limeira, com vários looks lindos para todas as crianças até 8 anos. E também a Manga Verde, que é uma loja feminina que atende até o plus sizes. Então vocês podem conhecer essas empresas que estão aqui patrocinando o nosso podcast. Raíssa, seja muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre o que é doula. Muito obrigada pelo convite, Cris, pela oportunidade de trazer um pouquinho da doulagem, que infelizmente ainda não é tão conhecida, mas graças às portas que vocês vão abrindo, a gente consegue levar essa informação. É isso mesmo. Vamos lá, quais são os pontos que a gente pode definir o que é o trabalho de uma doula? O que a doula faz, Raíssa? A doula, ela traz acolhimento ao longo da gestação, do parto. Ela é suporte físico, emocional, informacional. Então, ela acolhe aí as ansiedades, as inseguranças dessa gestante. Ela trabalha esse emocional, desde assim, questões emocionais que estão guardadinhas lá no fundo e que às vezes no momento do parto pode vir a atrapalhar. Ela ajuda na questão da ansiedade, insegurança, medos, todo esse acolhimento emocional ao longo da gestação. Traz uma preparação mental para esse parto. Então, lá no parto vai ser o suporte emocional, mas existe uma preparação por trás para que esse emocional já esteja um pouco trabalhado, né? É o suporte informacional, então a gente traz informações como você falou, né, que eu também sou educadora perinatal. Então, na educação perinatal, a gente trata sobre fases de trabalho de parto, métodos de alívio não farmacológico da dor, métodos de indução farmacológico, não farmacológico. E quando a gestante ela já sabe de tudo isso, esse emocional também já fica mais saudável, né? Ameniza um pouco as questões. Então, a gente traz a informação para trazer esse conforto emocional. Alívio não farmacológico da dor. Então, a gente atua em vários pontos, mas sempre focado na questão emocional e nesse acolhimento. Muito legal. Raíssa, como que funciona? Qual o momento que eu devo entender? Tô ali, acabei de ficar gestante, como que eu contrato uma doula? Como que eu vou, assim, definir que eu preciso de uma doula ali durante a minha gestação, para mim entender que isso foi importante, vai ser importante durante todo o meu processo? Certo. Primeiro, assim, o tempo gestacional para contratar, né? Eu sempre falo que o quanto antes, melhor. Porque existe uma cultura de parto hoje em dia, cesarista. E o cérebro, a gente consegue, pela neurociência, neuroplasticidade, construir um novo caminho neural para desconstruir essa ideia, essa cultura de parto que está ali. Só que para isso a gente precisa, o cérebro ele precisa de 8 a 9 semanas para começar a construir um novo caminho. Então leva tempo. Sim. E a gente traz esses exercícios já no primeiro encontro de preparação mental. E então eu falo que assim, desde o positivo pode contratar, porque o quanto antes você começar a preparar a mente. Então, uma dica, para quem está aí nesse processo de querer engravidar, né, dessa preparação aí, já é um bom momento para pesquisar sobre, né? Isso, eu acho que já começa essa introdução de quais são os pontos bem importantes aí para ter uma gestação tranquila, ter um acompanhamento geral, né? Então, a gente sabe que esse seria um bom momento para uma escolha de uma doula, assim, para entender o que é. Nessa preparação para uma gestação, na verdade, né? Tô querendo engravidar. Acredito que, assim, essa parte de tô querendo engravidar, vale muito a pena você ir atrás de informação. Entender. Então, por exemplo, entender como é o cenário obstétrico na sua cidade, como é a maternidade que você pretende ter esse bebê, a equipe de assistência, como funciona. E dessa forma você vai entender
a necessidade da doula. Vai filtrar, Ante né? ao cenário obstétrico que existe hoje, você vai conseguir entender. E aí, a partir do momento que você se conscientiza que você precisa, quando vier o positivo, com certeza você já vai atrás, né? Que você vai ter essa noção que é importante. Isso. E assim, ó, existe uma dica para a escolha dessa doula? Como eu escolho uma doula? Como que eu sei se vai ser boa aquela ou foi boa para alguém que eu conheço? Como que eu posso fazer esse filtro de escolha? Pode ir por indicação, né? Assim, às vezes alguém que você conhece já teve uma doula, deu certo, e aí você vai. Mas eu aconselho sempre assim, a conversar com essa doula. Às vezes não dá para ser uma conversa pessoalmente, mas nem que seja uma chamada de vídeo, para que você possa sentir essa doula, a energia e a doula você. Porque existem linhas de atuação. Existem doulas numa vertente mais holística, existem doulas cristãs, existem doulas que trazem mais a parte técnica mesmo, sem nenhuma outra abordagem. Então, acho que você precisa entender o seu perfil e sentir naquela doula essa conexão. Até porque ela vai estar com você e com o seu acompanhante no momento mais íntimo, seja do casal, se o seu acompanhante for o marido ou se for a sua mãe. É o seu momento mais íntimo, né? Sim. Envolve questão de nudez, já tem um monte de médico, enfermeiro ali, pessoas diferentes que você nunca viu. No momento Então, super vulnerável, né, da mulher também, né? exato, um boom de hormônios que te deixa numa vulnerabilidade. Então, você precisa ter na doula o seu ponto de confiança. E para que você sinta isso, você tem que ter uma conexão com ela. Então, eu sempre aconselho a conversar aí com 2 doulas, não muitas também, porque você vai ficar perdida, né? Vai ficar, meu Deus, né? Muita informação, Isso. mas ter Essa essa conexão, ela é conexão. muito importante, então, né? Sim. A doula, Raíssa, ela vem naquele papel mesmo de ser uma melhor amiga nesse momento, né? Uma melhor amiga com muito conhecimento, vamos se dizer assim? Isso, é. Já brincaram comigo que é como se fosse uma coach de É gestante. isso mesmo, é uma coach. Ah, isso, olha que chique. Uma coach de gestante, exatamente. Mais ou menos isso. Mas é bem isso, né? Porque você vai trabalhar todos os pontos, assim, necessários durante aquela gestação, né? Sim, sim. É o seu ponto de confiança mesmo. Então, assim, o emocional hoje tá pegando. Nós estamos ali no suporte na gestação toda. Então, aciona no WhatsApp. Eu, particularmente no meu trabalho, faço um encontro terapêutico com as gestantes. Então, se ela sente necessidade no início, não é porque eu falei com ela lá no início que no final da gestação tem outra questão pegando e eu não vou falar, não é isso? Então, às vezes eu faço um encontro com ela, às vezes o marido não está sabendo lidar com as mudanças dessa esposa, e a gente está aqui para acolher também a ele e ajudar essa família, na verdade, né? A gente fala que a doula é da família. mulher, mas acaba sendo da família toda, né? A rede de apoio, ela precisa entender, né? Tudo que tá acontecendo, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Tá todo mundo bem próximo aí pra viver esse momento, né? Porque ele é um momento único, né? Independente de quantos filhos você tem, cada gestação é de uma maneira, né? Ela é uma. E todo mundo que está por perto pode viver aí a melhor versão dela, né? Isso. Né? Porque existe a melhor versão, não existe? Existe, com certeza. Tem que ter uma existe. experiência positiva, porque a experiência negativa de um parto, ela pode impactar no tamanho dessa família. Às vezes a família queria ter, assim, 3 filhos, só que a primeira experiência foi tão ruim que essa mãe não quer mais ter filho. Então, é muito importante você fazer de tudo para que essa experiência seja positiva, né? Perfeito. Raíssa, então nós entendemos que a conexão, né, nessa escolha, ela é extremamente importante e isso vai fazer a diferença em todo o seu processo, né? Porque a doula tem um processo, né, para seguir. E para mim escolher uma doula, além da conexão, eu preciso ter alguns acertos, assim, algumas certezas, né? De como ela teve esse curso, de como que eu posso analisar, o que existe hoje no mercado para se tornar uma doula e para ter uma doula reconhecida realmente, né, de conhecimento. Certo. A doula tem cursos que formam somente doula, então ela não vai trazer essa parte da educação perinatal, que é o estudo das fases de trabalho de parto e tudo mais. E tem a grande maioria dos cursos hoje, elas formam doula e educadora perinatal. Só que são cursos livres. Então, assim, às vezes a doula ela pode ter feito um curso de um final de semana.
e ali tem um diploma. Às vezes tem cursos que são 2 finais de semana. Em termos de curso, se você quiser verificar por isso, né? Sempre procurar aí um curso mais validado, mais conhecido. Eu, particularmente, me formei pelo Instituto Transforma Doulas. Ele é chancelado pelo MEC. Então, hoje ele não está como um curso livre, é um curso de extensão universitária. E aí ele vem com essa chancela do MEC pela Universidade de Brasília. Entendi. Então já tem é mais amplo, vamos dizer assim, né? Por isso até que vem com essa educação perinatal, né? Isso. Por isso você vai abordar mais temas. Então, acho que vamos falar assim, é uma linha mais completa da doulagem, vamos dizer assim? Isso, né? Pode ser. Acho que a gente pode tratar desse jeito, né? Pode, porque a né? gente pode tratar só do lado emocional, que seria a doula, mas a gente tem toda essa educação que perinatal. vai ajudar, assim, fora da curva no processo do parto dessa gestante, né? Sim, também a doula também é facilitadora de amamentação, né? Então, ela traz até esse ponto da amamentação, a doula educadora perinatal, né? Uhum. Então, a gente não é consultora, eu particularmente estou me formando consultora e laser terapeuta ainda. Mas na doulagem, a gente também pode auxiliar e facilitar esse processo de amamentação. Trazer todo esse conhecimento, essas informações na gestação ainda, certo? Isso. Gente, que incrível, hein, gente? Pode facilitar muito a vida, meu Deus, né? Sim. Quantos momentos que a gente vê que mamães, né, gestantes estão ali sofrendo por falta exatamente da informação ou, né, até de entender o que está passando naquele período, né? Porque, assim, eu falo que cada trimestre é um desafio diferente, né? Isso. Gente, é muito desafiador as mudanças, os nossos hormônios, o nosso corpo, né, em si já muda muito. Então, a gente entender qual que é e ter esse apoio, eu acho que, assim, é fantástico. É fantástico ter as doulas agora mais pertinho da gente. Que eu acho que eu via isso muito longe, né? Parece que é uma coisa que estava muito longe. E não, né? Hoje já é muito mais perto do que todo mundo já pôde ter uma experiência, né? Antes se tinha, assim, como uma imagem de uma profissional... Ah, isso é coisa de rico. Isso é coisa... Exatamente. É inacessível, não é pra mim. Porque, na verdade, é tudo deturpado um pouco, né? Então, assim, a humanização ao parto foi muito deturpado o que é a humanização. A humanização é o respeito às escolhas dessa mulher, de como ela quer parir, livre de violência obstétrica e tudo mais. Mas, antes era assim, é o parto em casa, na banheira ou numa super maternidade chique, e é só ali que cabe uma doula. E não, hoje a gente está conseguindo levar essa informação. É um trabalho de formiguinha, né? É preciso, né? Que haja políticas públicas para isso também. E o apoio, né, aí do governo, das autoridades, né, públicas para levar mais essa informação. Para entender que não é um valor absurdo, não é algo acessível. Que é num parto domiciliar. Parto domiciliar não é a humanização do parto, não é só isso. Então, é a falta de conhecimento que a gente faz um pré-julgamento, né? Exatamente. A gente nem busca informação porque a gente já teria aquele rótulo formado, né? Isso. Mas, gente, rótulo quebrado. Procurem uma doula, procurem uma consultora, né, para isso, porque eu tenho certeza que vai facilitar muito. O que é ser uma educadora perinatal? Na educação perinatal, a gente faz ela ao longo da gestação. Nós vamos trazer ali o que é pródomos, o que é fase latente, fase ativa, as fases do trabalho de parto, o que você pode vir a sentir em cada uma delas. Pode vir a sentir porque cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo, cada gestação é uma gestação. Então, nem sempre a gente vai falar, você vai perder tampão a partir de 32 semanas. E tem gestante que não vai perder lá com 40, vai perder no trabalho de parto. Então, a gente traz, assim, o que pode vir a acontecer, os métodos não farmacológicos de alívio da dor, os métodos de indução não farmacológicos e farmacológicos, tudo o que você pode optar num plano de parto, porque hoje em dia a gente fala muito de plano de parto, mas... Vamos ter que entrar nesses detalhes hoje, hein? Porque esse plano de parto, ele veio realmente para tomadas de decisões. Sim. Só que ele precisa ser entendido antes, né? O que eu quero antes, que aí entra essa função, né? Sim. Não adianta as pessoas falam assim, eu fiz o plano de parto e cheguei na maternidade e trataram como um pedaço de papel. Mas por quê?
você precisa entender o que é protocolo, o que não é protocolo, o que você pode preferir ou não, porque o plano de parto são as preferências de parto, né? Então, você precisa entender tudo aquilo que você pode preferir, o que você pode escolher, o que não, que é protocolo mesmo, para você construir um documento realmente válido, que depois, se for preciso, uma demanda jurídica, né? Ele vira ter validade. Né? Exatamente. Isso. E como que a gente pode definir esse plano de parto? Assim, existem os tópicos que são necessários, mas eu também acho que tem que entender quais são leis, né? Porque assim, existem as leis, existe o que é, né, o que é válido, existe o sonho da mãe, mas existe o que pode e o que não pode. Sim. Dentro desse plano de parto, dá para ser bem específico? Você que é advogado, vamos falar sobre leis agora, que você é formada em advocacia. Então, eu acho que quem te contrata já tem esse ponto de vantagem aí, porque você vai fazer exatamente tudo dentro da lei. Sim. Mas dentro desse plano de parto, existe alguns pontos que, assim, eu posso... como que eu vou falar? Não contestar que eu quero que seja, ou assim, ele tá ali, só que tem que seguir também as regras do hospital. Cada hospital vai formar de uma maneira. O que a gente tem de altos e baixos do que pode acontecer ou não? Certo. Assim, olha, o que acontece? A gente tem que ver o que é protocolo pela OMS, né? Pela Organização Mundial da Saúde. Certo. Então, existem alguns pontos. Hoje a OMS orienta o banho no recém-nascido após 24 horas. Depende da maternidade, aí por isso que também a doula ela pode te trazer esse cenário. Por exemplo, aqui na nossa cidade, a gente tem a Unimed, Santa Casa, Frei Galvão. Se você pegar uma doula daqui, ela vai saber te passar um pouco de cada maternidade, qual é a praxe de cada uma, né? Então, às vezes, tem uma maternidade que vai falar para você, olha, não, a gente aqui, se você não quiser respeitar as 24 horas, a gente até dá o banho antes, mas acima de 6 horas. Então, a gente tem que conhecer o que é o protocolo, o que é a orientação da OMS, o posicionamento dessa maternidade, para a gente conseguir construir o plano de parto. Então, mas eu não quero dar banho, eu quero dar o primeiro banho na minha casa. Você precisa só entender, é uma orientação da OMS ou realmente é um protocolo que tem que ser feito? É uma orientação apenas. Então, se você não quiser dar banho na maternidade, quiser dar na sua casa, não tem problema. A gente pode aguardar. E aí, a doula traz também o quê? Quais são os benefícios desse banho mais tardio? Por que a OMS orienta dessa forma? Porque uma coisa é a gestante, a OMS orienta isso e pronto, e acabou. Ou às vezes a pessoa não tem acompanhamento nenhum, chegou no parto, nasceu o bebê, e aí a enfermeira vem e pergunta: o banho a gente pode esperar 24 horas, quando você quer dar? E aí a mãe fica... perdida, não sei, né? Aquela assim, não tem informação de qual que seria a escolha ideal, né? Isso, porque não sabe os benefícios, enfim. Então, você precisa entender também, né? O porquê dessa orientação, por que é melhor ser feito dessa forma. E a gente traz tudo isso. E aí, no plano de parto, a gente vai explicar, olha, então aqui é uma orientação. Então, se você quiser dar o banho na sua casa, a gente pode colocar. Agora... precisa aplicar ocitocina, né, na mãe para ajudar na contração do útero, enfim, depois do parto. Você precisa entender, olha, isso é um procedimento que tem que ser feito, ajuda na contração uterina, então é difícil abrir mão. A gente vai explicando tudo, mas tem como substituir essa ocitocina lá na primeira hora de vida, no momento de amamentação na primeira hora, enfim. A gente explica até que ponto para que essa gestante entenda o que ela pode escolher ou não ali. Então, a gente pode definir assim, vocês vão abrir os caminhos ali, né? Mostrar mais detalhadamente cada ponto para mãe escolher qual que é a melhor decisão para ela naquele momento que ela deseja que seja para o filho dela, mediante toda a questão de segurança também, né? Que eu acho que a gente tem que frisar muito. Gente, é muito importante a gente entender que a segurança tem que estar em primeiro lugar, independente do meu sonho, né? Porque assim, o real do ideal são coisas diferentes, porém, algumas coisas a gente consegue manter e outras a gente tem que abrir mão. Isso. E o psicológico pega, não pega? Sim. E quando a gente se prepara para um cenário e vem outro cenário, Raíssa, o que essa gestante, o que a doula faz nesse momento? Por exemplo, né, a gente se preparou para um parto normal e a gestante fez tudo. Eu peço para elas fazerem um relato antecipado desse parto para treinar o cérebro. Fez meditação, fez tudo.
e chegou na hora, por uma questão de orientação médica mesmo, com orientação médica verídica mesmo, não empurrado. Acabou sendo preciso ir para uma cesárea. A gente vai acolher essa gestante, porque realmente é uma frustração, né? Você se preparou ali 9 meses da sua gestação. Já sei, não, vai ser normal, eu quero parto, né, normal. Isso. E de repente se depara com um cenário diferente, né? Isso. Então a gente E tem isso que é normal acolher. também, né? É normal. Vamos falar que isso é muito normal de vir a acontecer, muito natural disso acontecer, esse cenário mudar, né? Sim. Por isso que eu falo assim, o plano de parto, a gente constrói ele com as preferências. Só que lá na hora, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Então, tudo pode mudar, mudou, mas se você é uma pessoa que está despreparada, o abalo vai ser maior, né? No psicológico e tudo mais. Mas se você tem essa pessoa de confiança, esse suporte ali com você, a gente já aborda antes que isso pode vir a acontecer, mas ali no momento a gente também vai explicar. Enquanto veio a médica para dizer, olha, agora é orientada uma cesárea, por isso e aquilo. Mas ela vai olhar pra gente, essa gestante, e a gente tá ali pra, olha, mas calma, pensa, é o melhor pro bebê, enfim, e acolher esse emocional. Acolher o fato de ela ter tentado até ali, então assim, não só tentou, porque conseguiu. Você passou lá 10 horas, 12 horas, enfim, quantas horas forem em trabalho de parto. Foi mais do que vencedora nesse momento, né? Entendeu? Você já conseguiu por aquele período. Então, é trazer mesmo esse acolhimento para que ela valide o que ela viveu, para que ela entenda que ela não é menos mãe porque ela vai ir para uma cesárea, para que ela não deixe também que depois as pessoas fiquem julgando ela, entendeu? Isso também pega muito, né? Sim. Nossa, mas sempre lutou, sempre falou que queria o normal. E de repente saiu de uma cesárea, né? Isso é muito difícil, né? O julgamento eu acho que pesa muito, Sim. né? Por isso que essa gestante, ela tem que estar muito consciente, ter muito dentro dela mesmo, que assim, não, eu dei tudo de mim, eu fiz, só que agora passou a ser melhor pela saúde minha e do bebê, outro procedimento. E isso não invalida aquilo que eu fiz. Eu não estou abrindo mão porque eu fui fraca ou porque... Então, é ter muita convicção disso para não deixar o julgamento do outro afetar num nível que vai desestabilizar, né? Isso. Eu acho que assim, então todo mundo acho que teria que pensar assim, eu tenho o plano A, que é o meu primeiro, mas precisa entender que pode, no meio do caminho, surgir o plano B. Sim. E se surgir o plano B, vamos fazer das melhores opções para esse plano B acontecer da melhor maneira possível, né? Humanizar o máximo possível, Isso, respeitar. Exatamente. A doula tá ali do ladinho pra tudo, Rá? Sim, nossa, pra tudo. gente, isso é maravilhoso, né? Isso que quando a gente entra em mais detalhes, eu achei incrível. Porque assim, a hora que a gente fala, vai ter alguém acompanhando no parto. Então eu já imaginei ele, meu marido tá no meu parto, ok. Minha mãe tá no meu parto, ok. E a doula é um a mais, então, dentro da sala de parto, falando por município, que é isso que a gente fala, aqui já é autorizado, é isso? É, assim, olha, são duas leis, né? A lei do acompanhante e a lei da doula. A lei do acompanhante, ela é uma lei federal, ela é vigente em todo o território nacional já há anos, se eu não me engano, é desde 2005, não vou lembrar, peraí, que tem uma colinha aqui que eu já falo. Porque aí desde a gente quando tem essa lei que assegura um acompanhante, que aí é o acompanhante da escolha da gestante, certo? Isso, desde 2005, isso mesmo. 2005, então, já... Isso, o acompanhante pode ser a mãe da gestante, o marido da gestante, enfim. Ele pode, desde 2005, em todo o território nacional, ele pode entrar e ficar junto durante o trabalho de parto e pós-parto imediato ali. Então, alguém junto Isso, sempre, né? Então, sempre. faça uma escolha de quem vai estar, né? Porque essa pessoa que vai estar, ela precisa estar em todo momento da consultoria com a doula, né? Sim. Ela precisa saber tudo o que está acontecendo, como vai ser o processo e tem informação, né? Sim, né? Porque aí depois a gente tem a lei municipal da doula. Então, aí cada município, ele cria essa lei. Aqui em Limeira nós temos, já tem pouco mais de um ano. Então, as maternidades daqui, todas elas precisam aceitar tanto o acompanhante quanto a doula. Independente, parto normal, parto cesárea, a gente está ali se junto. Se for no SUS, qualquer lugar dos hospitais de Limeira, né? Aqui estamos falando,
a doula é de Fica ali direito de entrar. junto. Então Isso. você entra dentro da sala de parto, vamos trabalhar ali. No pré-parto, você tá junto, acompanhando tudo. No parto e no pós-parto também. Todo o processo. Isso. Algumas maternidades, ali na recuperação, na sala de recuperação da cirurgia da cesárea, às vezes não cabe, por uma questão de espaço físico, o acompanhante e a doula, e eles acabam não deixando a gente ficar junto. Mas, tirando esses casos, a gente está sempre junto, até para poder ajudar na primeira hora de amamentação, que é muito importante, a Golden Hour que a gente tanto fala. No outro episódio, a Catarine deve ter comentado um pouco, né? Exatamente, é a hora ouro, né? Isso. Então, a gente fica ali junto, é muito importante. E então, essas duas figuras vão estar ali. E um papel não se confunde com o outro. Porque o acompanhante, independente se é a sua mãe, se é o seu marido, se é a sua sogra, ela está envolvida emocionalmente ali. Porque é o neto, ou é o filho dele também que vai nascer. Exatamente. É a mulher que ele ama ali junto. A emoção tá falando muito alto ali, né? E a gestante, nesse momento, ela tá... a gente fala que vocês entram até assim, né? Na partolândia. Então, é muito hormônio para tomar certas decisões. Então, esse acompanhante acaba tendo uma responsabilidade de tomada de decisão ali. Então, ele precisa ter estudado para saber também o que é melhor, o que não é. Qual foi a escolha da gestante, né? O acompanhante precisa saber qual foi a escolha da gestante, precisa conhecer o plano de parto, o que tinha nele, o que foi que ela preferiu. Na episiotomia, ela queria ou não queria? E entender ali tudo que ela deseja. A doula é outro papel, é uma profissional. Então, a gente... o acompanhante, ele tá ali para aliviar a dor, emocionalmente falando? Sim, porque você tem alguém ali de confiança sua, do seu convívio. Ele vai ajudar? Vai. Só que ele não tem a técnica. Exato. Então, nós trazemos, às vezes, uma palavra que a gente tem essa técnica, então a fala já vai aliviando. Massagem, a gente tem técnicas para fazer ela. A gente entende de colocar, às vezes, numa posição diferente para ajudar melhor, para sair o bebê, enfim, que esse acompanhante às vezes não vai saber. A doula, ela não é equipe técnica de assistência ao parto. Então, assim, o médico tem o papel dele, a enfermeira obstetra, a gente, cada um no seu quadrado. A gente não pode invadir o espaço um do outro, e sim, é uma equipe trabalhando por um objetivo em comum, que é o bem-estar desse bebê e dessa mãe, né? Mas a gente está ali para ajudar de forma técnica em tudo ali do alívio, com o nosso conhecimento. E por mais que porque a caminhada é longa da doula acompanhando essa família, é inevitável a gente pegar um carinho, a gente construir um vínculo forte. É muito forte, eu acho que o vínculo constrói, né? Não tem como. Por mais que a gente pegue esse carinho, é diferente. Nós estamos ali como profissionais. Exato. O envolvimento emocional não é como na mesma uma proporção, pessoa... né? Exato. Então, a gente consegue ali falar de uma forma que vai aliviar essa gestante, trabalhar a mente. Então, porque a gente aprende aí muita coisa de neurociência e tudo mais. Então, a gente consegue trazer, às vezes, meditação, afirmações, que vai ajudar, né? Nossa, alivia muito, hein? Pegando esse gancho de neurociência, quando a gestante tem algum vamos tratar assim, algum problema emocional, Jesus, fugiu a palavra. Alguma questão psicológica ali, é isso, algum resolvida. trauma, né? Mal resolvido, alguma questão. Isso pode afetar no parto? Sim, com certeza. Em conseguir chegar a ter o parto normal. Sim. E assim, quando é algum vínculo mais perto, próximo, mãe, pai, esse emocional dessa gestante é diferente se não for tratado nesse período gestacional? Principalmente se for com relação à mãe, é uma questão daí, né, assim, a mãe que trouxe a vida e você agora está nesse papel de trazer a vida. Então, pega muito forte e às vezes bloqueia, atrapalha muito o trabalho de parto. Então, precisa ser resolvido ao longo da gestação, ser liberado perdão, ser resolvido questões emocionais. Por isso até também que a gente faz um pouco do chá de bênçãos, não só
para empoderar essa mulher, da força da mulher, da autonomia da mulher, que foi um pouco tirada pela história do capitalismo, do cenário obstétrico que veio de... O parto antes era feito só entre mulheres, com a parteira em casa, e foi levado para a maternidade, para a mão do médico homem, que na época médico era só homem. Então, é toda uma questão histórica, que por isso que no Chá de Bênçãos a gente traz aí o empoderamento feminino para trazer essa força de novo para a mulher. Mas não é só isso. Às vezes é o momento dessa mãe e essa filha se perdoarem. Se essa gestante tem uma irmã e tem um problema com ela, liberar o perdão ali. É também, às vezes, eu já peguei também situações assim, às vezes tem uma questão com o pai. E ela vai levar para a criação desse filho essa imagem de, o seu avô, porque ela está trazendo o trauma dela, que o filho não tem que carregar isso. É uma questão dela com o pai dela e não do filho dela com o vô. Com o vô, exatamente. Então, a gente vai além também do parto. A gente trata sobre essa questão da educação, a gente fala disso com esse casal e eu trago esse olhar. Como você quer apresentar o seu pai para o seu filho? Você vai trazer esse olhar de rancor, essa mágoa? Não é hora de liberar perdão nessa gestação? Porque o filho, ele é a oportunidade de você recomeçar. Exatamente. É de, olha, aqui eu tô no zero com ele e tudo aquilo que comigo eu fiz de uma certa maneira meio torta, com ele eu posso fazer diferente. Certo, né? Posso escolher outros caminhos, né? Isso. Então, precisa ser resolvido não só por atrapalhar muitas vezes no trabalho de parto, mas para Questão de vida, né? Isso, de criação dessa criança, de saúde emocional dessa criança, porque daí a criança já sai, já cresce com o emocional ali. Não, meu avô é ruim, porque... E, na verdade, ele é um problema da mãe com esse pai, né? Exatamente. E como é importante a gente entender, né? Porque a hora que eu olho para esse cenário, que eu falo assim, nossa, eu tenho esse bloqueio, talvez, e às vezes pode ser coisa até no subconsciente, né? Tipo assim, você aconteceu, mas não tem a exatidão daquele sentimento que ainda tá guardado, Isso. né? Então, reconhecer isso na gestação vai ser muito importante para todo um processo depois acontecer mais leve, né? E viver realmente, né, a maternidade. Porque eu falo assim, nós, quando temos nossos filhos, nós vamos errar e vamos acertar, né? Quem disse que a gente vai ser perfeita, né? Pai e mãe é perfeito para os nossos filhos, que não sabem ainda. Então, eles tomam a gente como exemplo. E as nossas atitudes vão refletir muito nessa criação, né? Sim, muito, muito, muito. E também assim, né? É importante que essa gestante traga, às vezes, mesmo uma gestação planejada. Você planejou, você sonhou, você desejou. Mas, às vezes, quando chega, a gente fala, meu Deus, e agora é real? E vem medo, vem insegurança. Lógico que você... Lógico não, porque às vezes tem também gestante que... Olha, tá difícil aceitar a gestação, enfim, e a gente tem que entender e acolher, né? Porque a sociedade já vem e julga. Não, você tá grávida, você tem que amar e pronto, e acabou. E nem sempre é assim, nem sempre é assim. Mas assim, a gente pensa, ela planejou, enfim, ela ama essa criança. Sim, ela ama, mas é natural que tenha medos, inseguranças. Então, às vezes é preciso liberar também isso. Porque muitas vezes existem alguns estudos que apontam, às vezes um bebê que ficou sentado pode ter relação, não que seja esse o motivo, mas pode ter relação com algum medo da mãe. E aí, então assim, a gente não tá sentindo segurança ali, né? Então, assim, a gente precisa resolver também essas questões. Essa mulher, ela precisa ir pro parto livre, leve, em paz, né? Em leve. Tudo, né? E preocupada ela... somente um momento. Isso, para que ela se entregue para esse processo. Porque o parto é um processo dela e do bebê. Na biomecânica, a gente ensina a biomecânica de parto, fisiologia. E nessa biomecânica, o bebê vai fazer o caminho dele e a mulher o dela. Então, só que eles precisam estar conectados, entregues. Então, eu sempre até falo assim, esquece celular, esquece tudo. Se entrega, se entrega. Veio a contração... Eu até falo para elas, não veio dor nenhuma, penso que essa dor é positiva. Não é Troca dor o pensamento, de... né? Troca o pensamento, né? A gente faz realmente uma mudança de mindset mesmo com elas. Eu troco até a palavra contração por onda. Porque contrair, você pensa... A pessoa, quando ela contrai, ela é ruim, né? E o útero, ele não só contrai, ele vai contrair e expandir, contrair e expandir. Então, eu falo, troca por onda, porque a dor, ela vem,
E ela passa. É diferente, né? As pessoas brincam às vezes assim, quem já teve cólica de rim, tira de letra o parto normal. Porque a dor é semelhante. Mas na cólica de rim, por exemplo, a dor não para, né? É diretão. É constante, né? A contração, ela vai vir e ela vai passar. Então, eu falo, são ondas. E ela vai trazer essas ondas. Vão vir mais doloridas e mais incômodas e menos incômodas. E ela vai trazer o seu bebê para o seu colo. Então, é diferente de uma dor que você tá lá porque por um problema, né? Exatamente. Então, é realmente uma mudança de mindset. Ela precisa estar conectada, conversar com esse bebê, que eu já ensino também desde lá da preparação. Isso é muito importante, né? Sim. Gente, eles conhecem, eles ouvem, eles sentem, né? E assim, é ali que começa. A gente brinca que é o forninho, né? No forninho tem que estar ali, ó, crescendo. Eu, por 2 vezes, eu já vivenciei, assim, a mãe estava ali tendo os cuidados depois do parto, o bebê foi levado para os procedimentos, né? E o pai foi junto, e o bebê chorando, e uma palavra do pai, "Oh, filho", essa criança já silenciou. Por quê? Porque ele conhece, ele sabe que aquele é o pai. Mas se você não criar esse vínculo com ele intraútero, não adianta falar nesse momento que ele... É conexão, né? A gente tem que criar as conexões, né? Precisa. Gente, e como é importante, é muito importante. E vamos falar aí dos acompanhantes, né? A gente vai escolher, a gestante escolhe o seu acompanhante, faz todo aí o trabalho com a doula, o acompanhante vai, todo o processo, né? Existe uma dica, assim, aquela dica de ouro, que você fala assim, o que todo acompanhante deveria fazer no momento que a mulher internou para o parto? Qual que é a dica que a gente pode deixar para esse acompanhante? Se entregar tanto quanto ela. Tanto quanto ela. No sentido assim, não existe celular, esquece comunicar. Porque eu tenho que avisar a mãe que nasceu a criança, porque eu tenho que avisar a fulana. Não tem que avisar ninguém. Não tem que avisar ninguém. Naquele momento, quem pode fazer alguma coisa já está ali com ela. Exato. Né? Então, assim, se dedicar, se entregar 100% naquele momento. Às vezes, essa gestante, elas não querem que rele nelas, nem nada, mas se faça presente. Esteja ali, né? De corpo, alma e coração. E não só de corpo presente. Porque de corpo presente, ela já tem um monte de outros profissionais. Já estão vários ali preparados para fazer a execução do trabalho, Isso. Né? Então, se entregue, sabe? Mostre que você está ali. Às vezes, não sei o que fazer, mas que seja um carinho no cabelo, que seja, você quer uma água. Às vezes só ouvir, né? Só ficar quieto, porque às vezes ela não quer mesmo. Chega no momento que muitas gestantes não quer que você rela, não quer que converse com ela. E é natural do processo. Se esse acompanhante teve na educação perinatal, ao longo de todo o acompanhamento, ele vai saber disso. Então, ele não vai se ofender quando a gestante se posicionar assim. Então, se entrega, esteja ali de corpo, alma e coração, não é só de corpo presente. E esquece o mundo lá fora. E vive o momento também, né? Porque eu falo assim, a gestante, ela tá tão assim, na turbulência de tudo acontecendo, que ela, às vezes, vai esquecer a gente brinca que esquece do parto, né? Sim. Com o tempo, gente, a gente vai esquecendo de todos os detalhes, né? Isso é normal acontecer. Mas o acompanhante, ele pode lembrar de tantas coisas que aconteceram ali, lindas, do momento, de como foi o processo, do que teve que viver ali, que, nossa, você lembra de tal situação? Então, o acompanhante, ele tem esse privilégio de ver tudo de fora, né? Tudo de fora. Tudo do ladinho de fora ali da gestante, ele tá vendo todo esse processo. E ele é lindo, né? É um processo lindo, né? Nossa, eu falo que pra mim, independente a via de nascimento, seja normal e seja cesárea, ver o trabalhar do corpo fisiológico, natural, no parto normal, é maravilhoso, não tenho o que falar. Mas a beleza do nascimento, independente a via de parto, eu falo que eu vejo Deus ali. E não é o milagre da vida. Não tem como você não se emocionar, não tem como... A hora que você vê o bebê, você fala assim, gente, como é que tava na barriga dessa pessoa, essa criança? E agora tá aqui já chorando e já tá... assim... É inexplicável, né? Inexplicável. E se o acompanhante, porque ele também tem que conhecer os limites dele, porque depois chega na hora... Boa! O que o acompanhante não pode ser. Ele não pode desmaiar no parto, pelo amor de não. Deus. Não é seu momento, acompanhante. Não. Então, assim, ele tem que conhecer os limites dele, mas se ele não tem problema com sangue, com nada disso, enfim, e tá ali para acompanhar e se entregar...
Não tem momento mais. Eu falo que não tem nada mais bonito na vida do que o nascimento. É muito, 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 muito lindo. É muito lindo, muito Eu brinco perfeito. até, eu falo assim, ó, se o céu for igual ao nascimento, eu poderia morrer e viver aquele momento eternamente. Porque é muito perfeito, né? gostoso. É muito perfeito. E como pode todo esse momento ser de uma forma geral, né? Para todas as gestantes, ter um momento mais leve, ter conhecimento, né, Raíssa? Porque Sim. eu acho que a informação hoje, ela tá tudo na mão de todo mundo. Sim. Só que assim, até onde elas estão coerentes, até onde faz parte da minha essência. Porque tem o que eu gosto, tem o que eu concordo, tem o que eu discordo, tem o que faz parte das minhas crenças e tem coisas que não, né? Então, acho que a informação, ela pode vir, né? A doula, ela vai vir nesse sentido também, né? Tem que tomar. Eu falo assim que hoje com a internet é terra sem dono, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a informação, porque nem tudo que tá ali é o que é, né? Às vezes as gestantes começam a ler relato de parto para tudo quanto é lado, porque eu quero ler e ver essa daqui que pariu assim, essa aqui. E às vezes aquela pessoa, ela não colocou o real relato de parto dela ali. Exato. Fidedigno. Às vezes ela colocou aquilo que ela queria mostrar para as pessoas. Só o lado que ela quer mostrar, né? Porque normalmente ninguém quer mostrar dor, né? As pessoas só querem mostrar, né, o lado bom. Eu sempre falo, tomem cuidado com questão de puerpério. Começa a ver um monte de mãe que teve o bebê. E aí elas começam lá a seguir e as mães assim, ai, tá plena lá, tá tudo ótimo linda. aqui, linda. Não é a realidade, entendeu? A realidade é que o puerpério é difícil, pode vir baby blue sim, falta de rede de apoio, pega muito. Eu falo, todas elas falam pra mim ao longo da gestação. Não, eu não quero ninguém na minha casa na hora que esse bebê nascer. Sou eu e o bebê. Pelo amor de Deus, não quero ninguém aqui enchendo o saco, que não sei o quê. Eu falo, então tá bom, vamos ver. Nasce o bebê, misericórdia. Eu não vi você, minha mãe aqui Não ajudando, ou a minha sogra, ou que seja uma rede de apoio paga. Lembrando que pai não é rede de apoio, tá, gente? Pai é pai, ele tem a função, ele também tem que trocar fralda. Né? Pai tem as obrigações, O bebê também é dele, então… É isso mesmo. Amamentar não é possível se for amamentação no seio, né? Se for mamadeira, também pode. Mas se for amamentação no seio, não é possível. Mas você pode trocar uma fralda, você pode dar banho, você pode fazer várias coisas. Fazer uma janta, né? Porque nesse puerpério a gente tem que ter uma alimentação muito boa. Eu falo assim que eles precisam aprender a olhar. Tudo bem, o pai precisa ajudar a trocar fralda, tudo isso realmente. Mas ele precisa aprender a não olhar tanto só para o bebê e olhar para essa mãe. Rede de apoio é isso. É não chegar lá, porque todos os olhares depois que nasce o bebê só quer saber do bebê. E o bebê? Chega lá e o bebê tá tudo bem? Como foi? Como que o bebê está, E né? essa mãe? E a mãe? Então é assim, é chegar lá e fazer de tudo para que essa mãe fique na função dela, que é cuidar desse bebê. E com saúde. Então, assim, ajudar ali com uma comida, realmente, fazer uma janta, lavar uma roupa, passar uma roupa. Ai, fui visitar. Faz um bolo, já chega com o bolo, entendeu? Não vai chegar lá. Não vai fazer bolo lá na casa dela, né? Não vai causar alvoroço na casa, Isso, né? Segura o bebê para ela, falando do pai, né? Cuida do bebê um tempo para essa mãe tomar um banho mais demorado, relaxar um pouco mais, poder ir no banheiro com calma, tranquilidade. Todo esse momento, ele pode ser facilitado, né? Porque Sim. a gente… É uma sobrecarga, né? Porque, assim, um dia você está com a barriga, no outro dia você está com o bebê no colo. E tudo mudou. Tudo mudou. E, assim, não é uma receitinha, e agora, a partir de agora, vai ser desse jeito. Não. É uma descoberta de uma mãe e uma descoberta de um bebê no mundo, né? Isso. Porque, assim, ele também vai se adaptar para esse momento, né? Como que eu vou sobreviver? Antigamente, né? Um dia atrás, eu estava sendo alimentado… facinho, direto, né? Tava pelo ali, corpo. Exatamente, tava tudo certo. E no outro dia existe Ele depende de você. Exatamente. Então a gente precisa olhar para todos os pontos, né? Por isso que a gente traz, assim, ao longo do acompanhamento, a gente traz esse olhar para o puerpério, para o pós-nascimento. A gente faz toda essa reflexão com esse casal, traz tudo isso para eles, para essa família, para que eles liguem assim a anteninha, entendam que não é… E aí não fique nessa de ver lá um relato de quem pariu e tá lá postando que, nossa, estou maravilhosa, porque agora com terra de Instagram… Nossa! Tô aqui plena, tá ótima, eu não senti nada.
o relato de parto maravilhoso. Não, então a gente traz esse olhar, olha, vamos falar de coisas verídicas, vamos falar daquilo que pode acontecer. Pode ser que seja tudo lindo mesmo, e se for, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas pode ser que não. Então, é nosso papel também trazer um pouco de realidade, mas uma realidade acolhedora também, de como amenizar e tudo mais. Vai ficar tudo bem. E a doula? Nasceu o bebê, né, Raíssa? A Raíssa tava ali em todo o trabalho de parto. Aí acabou? Como que acontece a partir daí? Porque pensa, aí eu fiquei com você durante toda a minha gestação. E de repente, cortou o umbigo lá, o cordãozinho do bebê cortou com a doula também? Ou não? Não, a gente faz uma visita de pós-parto. A gente precisa ir até lá, ver essa mãe, olhar para ela, ver se não tem nada ali de baby blues, de alguma coisa emocional que a gente possa trabalhar também. Ver se o vínculo ali da amamentação foi estabelecido, se tem algo que a gente pode ajudar. Então, a gente faz uma visita de pós-parto observando tudo. Se os cuidados com recém-nascido, porque a gente trata disso também ao longo do nosso trabalho, a gente faz. Eu, falando do meu acompanhamento, eu faço preparação mental, educação perinatal, encontro terapêutico, cuidados com recém-nascido, amamentação. Então, nesse momento, eu verifico se tudo aquilo que a gente ensinou no cuidado com o recém-nascido, se está conseguindo colocar em prática, está conseguindo fazer limpeza de coto, está tudo bem. Então, a gente olha, é um olhar amplo. E aí, esse é o nosso último encontro. Mas é porque aqui ainda não se fala tanto aqui no Brasil de doula de pós-parto. O curso que eu me formei é a CEO do Instituto, uma delas mora em Orlando. Então, a gente estuda com doulas do mundo inteiro. Tem da França, tem de Estados Incrível, Unidos, né? Tudo quanto é canto. E a gente tem esse contato e essa troca com elas. E fora do Brasil, é muito comum, nos Estados Unidos, por exemplo, é mais comum a doula de pós-parto do que a doula de parto, como a gente vê aqui. Então, existe uma atuação da doula no pós-parto, com esse acolhimento como uma rede de apoio paga, realmente. Sim. Mas aqui não é tão divulgado. Então, na minha atuação e na da grande maioria aqui, é até essa visita de pós-parto. Agora que eu estou terminando a formação de consultoria em amamentação e laser terapeuta, posso ajudar um pouco mais. Se tem uma questão ali da amamentação para ser resolvida, se precisa de um laser, o laser não é só também, né, para amamentação. Às vezes precisou de algum pontinho ali no períneo, enfim, também pode ser feito laser. Às vezes no bebê pode ser preciso, enfim. E então pode se estender um pouquinho. Mas em regra, a assistência até a consulta de pós-parto, a visita de pós-parto. Uma visita de pós-parto, então. Isso. Então, ali se encerraria. Isso. Deve ser difícil largar a raiz. E para mim também. Imagina. Nossa, é muito complicado. Né? Acompanhou tudo, todo o processo, todo o carinho com o chá de bênçãos. Sim. E, gente, de repente... Mas faz parte do processo também, sim, né? Por isso sim. que cada vez mais vem sendo conhecida a atuação da doula, né? Porque quando a gente tem a experiência, o que a gente faz com ela? Uma experiência boa, a gente vai passar para frente, a gente vai passar a informação, né? O quanto isso é importante. E muitas pessoas ao meu redor estão, né? Com doulas. E eu falo, gente, isso é incrível. Como é incrível poder ter acesso a esse trabalho, né? Então, por isso, até o convite para você, né? Para você vir e falar sobre isso, para as pessoas entenderem que é acessível, sim. Que todo mundo que puder ter, né? Gente, deixe como uma listinha de prioridades, sim. né? É a questão de escolha, né, Raíssa? Eu falo assim... você tem que ver aquilo que é importante para você. Se você entender a fundo a função da doula, você vai entender a importância. Porque, às vezes, assim, você nem sabe o que é violência obstétrica. E aí, chegou no momento do parto e você sofreu. Só que você não sabia o que era, você nem sabe que você sofreu. Aí, 1 ano depois do parto, você se vê lá triste, um pouco abatida, com um sentimento esquisito. Por quê? Isso veio daquilo que você viveu no parto. Aí, você engravida de novo e aí você tá traumatizada que você não quer viver algo que você nem sabe o que foi. Mas que você, inconscientemente, você sabe tem que uma dor, né? Isso. E aí, às vezes você vai procurar uma doula nesse momento. Então, assim, por que não procurar antes?
para você evitar de viver tudo isso, né? Exatamente. Então, eu falo que se você entender verdadeiramente a função, você vai ver que é necessário no É pré-natal. indispensável. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram e a pessoa falava lá: itens indispensáveis para o enxoval ali da criança, além das roupas, né? E ela falou: uma consulta com a pediatra antes, para você entender, para você conhecer, para você não ter que ir de última hora. A doula, um acompanhamento nutricional, e ela apontou várias coisas. Então, eu falo que é a conscientização da importância. Às vezes, você vai ver vamos colocar aí sei lá, um berço de 10 mil reais e para você não vai achar caro, porque você amou, enfim, e é isso. E a outra pessoa vai ver e vai falar: misericórdia, 10 mil nisso é um absurdo. Então, a questão da doula é a mesma coisa. Se eu falar o valor e a pessoa nem entende a importância, ela vai achar que é caro. Exatamente. Mas se ela entende a importância, ela vai falar assim: misericórdia, é muito mais barato do que... É só isso. Você vai falar: é só isso. É isso mesmo, porque... A reação da maioria é: nossa, mas é só isso, porque pela entrega, gente... Não, é 100%, né? Você vive a gestação, né? Sim. Você vive a gestação. Eu falo que no parto a gente praticamente pare junto, porque depois no dia seguinte a gente tá... esgotada, né? E assim, independente do tanto de horas de trabalho de parto, gente, Sim. É muito tempo. E independente muito... se assim, lógico, a cesárea tem uma demanda um pouco menor, mas assim, o emocional é o mesmo. Entendeu? Né? É muito forte, né? E quando eu comecei a entender o que era, as principais bases, gente, façam toda a análise de prioridades, né? Porque tem algumas coisas que a gente consegue abrir mão. Tem outras coisas que você fala assim: não vale a pena abrir mão, vale a pena o sacrifício, que talvez para alguns seja, nossa, né? É um sacrifício, mas faça o sacrifício porque vai ser muito importante e divisor de águas, né? Porque às vezes você pode ter tido um trauma num primeiro parto, né? E você pode mudar toda aquela realidade numa segunda gestação. Sim. Se você tiver o conhecimento adequado, se você tiver as pessoas do seu lado preparadas para aquele momento, né? Então, quantas gestantes chegam assim, o primeiro parto foi uma cesárea e sonha com o parto normal? E é possível, tá, gente? VBAC é possível. É mentira isso que... uma cesárea é sempre cesárea. Não. E aí elas vêm e procuram a doula e assim, ressignifica tudo, muda completamente a experiência de parto. Então, não que a gente... Doula não é garantia de parto normal, tá, gente? Não é garantia de nada. Mas é diferente a experiência, o acolhimento emocional. A preparação para o momento, né, Raíssa? Porque... Vamos falar sério, quem não tem uma doula vai pro parto porque sabe que o bolso estourou, o tampão saiu e o bebê vai nascer. Sim. Né? Mas só chega lá e é tipo uma caixinha de surpresa, né? Literalmente isso. Mas você saber, você ter a informação, você já ter alguma coisa a esperar, né? Porque, assim, o plano de parto, você tem alguma coisa a esperar, né? Então, você fala assim: gente, eu vou mais calma, né? Eu me preparei para este momento, saber o que né? você pode negar, exatamente, né? O que você pode escolher, por exemplo... você pode, às vezes, eu já peguei gestante assim, elas: Raíssa, mas como assim eu posso me movimentar? Eu não tenho que parir em posição litotômica, que a gente fala, né, que é a posição ginecológica. E não tem, só que nas novelas, filmes, é isso que a gente vê. Então, as pessoas acham que é assim que tem que parir. E aí, a gente ensina: não, você tem liberdade de movimentação, você vai parir na posição que para você for confortável. E se você se entregar, você vai sentir o seu corpo pedindo a posição que você tem que ficar. E a restrição de movimento é uma violência obstétrica. Te obrigar a ficar numa posição litotômica é uma violência obstétrica. Aí, mas por quê? Você tem que entender o que a posição litotômica faz. O que ela pressiona? Que ela é contra a gravidade? Ela é a favor da gravidade? Enfim. Então, ali você sabendo disso, você vai para o parto sabendo que você pode se movimentar. Você vai sabendo o que você pode dizer sim ou não. Agora, se vai na caixinha de surpresa, você vai deitar na maca e vai ficar lá ali, e fazendo força. Do jeito que me colocaram, eu fico que nem uma estátua, né? E às vezes o seu corpo tá te pedindo outra coisa, só que você não tem nem o discernimento para entender o que seria
o melhor, né? Porque Isso. é o melhor, é o conforto, né? O parto, ele não é só só a parte ruim, né? Não é só Não, dor, nossa. né? Na verdade, o parto não é só dor. O parto, ele é pra ser o momento a fase que vai virar a página, né? Assim, vai nascer. É a vida, né? Na verdade. É uma a vida. travessia, né? E Isso. eu falo assim, na preparação mental, eu também peço para elas, quando elas começam a entrar em pródomos, assim, para elas escreverem um relato do primeiro dia de vida desse bebê. Para quando o filho tiver grandinho e falar como que Ai, foi. que lindo. Elas, como você quer contar para o seu filho que foi o primeiro dia de vida dele? Você quer contar uma experiência traumática de parto? Ruim? Falar que foi horroroso, que sofreu horrores, que sofreu violência obstétrica, que isso, que aquilo? Não, você quer contar um dia feliz. Então eu falo para elas, escreva esse dia feliz como vocês querem contar e treine o seu cérebro. Que é o princípio, assim, para quem, as gestantes que já são um pouco mais abertas à inteligência emocional, é um pouco mais fácil da gente trabalhar, porque elas já têm essa noção. O cérebro, aquilo que a gente treina, a gente vive. Então, não adianta a gente, eu sonho em ter uma casa própria, só que a todo momento eu só me vejo até o fim da vida pagando aluguel. É difícil, porque se nem você acredita no seu sonho. Exatamente. Então, a gente vai treinando esse cérebro até nesse ponto do primeiro dia. Então, você quer que seja um dia feliz? Para que você viver um dia triste? Vai ter a dor? Sim, eu na minha atuação, eu trago muito a palavra de Deus. Porque é uma missão que Deus me deu e nela eu sigo. Então, assim, eu falo, Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário, levou todos os nossos pecados quando ele não tinha que sofrer por nada. Exatamente. E ele aguentou para que a gente tivesse vida. Então, quem é a gente para não sentir dor? Lá em Gênesis ele disse para Eva, né, que desde o pecado, toda mulher ia sentir a dor do parto. Como que a gente vai contra isso? E eu trago outras passagens, tem lá em Isaías, ele fala que se ele é Deus para fazer chegar a hora de nascer, ele vai fazer nascer. Então, ele tá ali junto e tudo mais. E eu sempre falo, a dor vai existir. Tava lá na palavra, inclusive, não tem como a gente... Faz parte do processo a dor, do né? processo, mas ela não precisa ser uma dor para a morte. Ela é uma dor para a vida. Exatamente. A gente tem que entender que é um processo que ele vai ter né? Vai se encerrar aquela dor. E a partir daquela dor encerrada, começou a vida, né? Que você vai curtir aquele momento, né? E realmente, assim, nasceu, tirou com a mão. Meu Deus, e isso é muito real. Você que viveu isso é muito real. o parto normal. O parto normal. E assim, nasceu, acabou, né? Como é muito... Gente, a natureza, Deus é muito perfeito em todos os pontos, né? Que você fala assim, Sim. É um processo que você vai sentindo a evolução, né, constante dele. E depois que nasceu, Raíssa, eu só cuidei do Lucas. Porque eu falo, gente, o parto normal, ele doeu até onde eu tinha que cuidar ali daquele processo. A partir dali, eu só cuidava do meu filho. Porque o meu corpo, ele já estava perfeito pro processo de mãe, né? Falar, agora eu tô cuidando dele, né? Então, assim, pra mim, o parto normal foi, assim, maravilhoso com todos os processos, né? Sim. Ele é doloroso, mas maravilhoso pelo processo. E tá tudo bem, né? Pra mim funcionou, deu tudo certo. Mas a mãe que tem também uma cesárea tem que entender que é o processo dela. Sim, né? e vai doer também. E vai doer ela também, pode, né? Cada ela um no não seu vai momento. sentir naquele momento, Isso. mas depois não é fácil também. Você ter que lidar... você tá ali com uma cirurgia, é um útero que precisa se recuperar, é um corte... Então, também não é fácil. Por isso que eu falo que a gente não pode julgar ninguém. E a gente, muito pelo contrário, eu falo assim que todo homem tem que ver uma mulher parindo, seja de cesárea ou de parto normal. Isso é verdade, eu concordo. Porque não tem como, gente. Você vai olhar e falar assim, meu Deus, como que é forte, né? Somos muito fortes. Passar por esse processo, você fala assim, eu aguentei. Né? Porque às vezes você fala assim, eu não vou dar conta. Não, gente, a gente dá conta. E como a gente dá conta, como a gente é forte, né? Isso é muito incrível, certo? Raíssa, agrega alguma coisa a mais aqui nesse encontro nosso hoje? Eu acho que, assim, falar um pouquinho de violência obstétrica, né? Eu dei umas informações aqui, né? A violência, ela é um exemplo, né? A restrição de movimentação... todo procedimento feito nesta gestante sem o consentimento dela,
o desrespeito à autonomia dela, ao processo reprodutivo dela, às escolhas, à vontade dela, é uma violência obstétrica. Então, assim, se conscientizar disso, saber se posicionar de forma respeitosa, educada, não é você chegar lá também no hospital. Não quero, né? Não é assim. Não é no grito, todo mundo está ali em prol da vida, do nascimento daquele bebê. Então, é com educação, se posicionar, entender. E sofrer, busca. O que eu posso fazer com isso? Porque não é só entrar com a ação para você ser ressarcida, mas sim você dar voz a esse ocorrido, porque se ninguém falar, ninguém vai saber o que acontece. E quantas vão sofrer, né? Exato. Na sequência disso, A né? violência verbal é muito grande. Então, assim, às vezes você sofreu a violência verbal, mas você não denunciou, e a outra também vai sofrer, e a outra também, porque às vezes você não sabe nem onde denuncia. Então, se informa, procura, vai lá e fala, dê voz a isso, para liberdade de mais mulheres, né? Para que isso tenha fim. Exatamente. Né? E o cuidado, né? A gente tem que pensar no próximo, né? Então, Sim. A próxima gestante, se eu sofri, para mim foi um impacto, né? Para mim pode ter sido um trauma gigantesco, que isso vai acarretar talvez muitas outras coisas, né? Sim. E se eu não quero viver isso, não proporcione que outra pessoa viva. Né? Então, a voz, exatamente, denunciar e entender que aquilo foi, sim, né, uma violência. Então, a gente precisa, sim, se posicionar como mulher, como mãe, né? Como a vivenciadora daqueles fatos. A violência obstétrica, ela é muito séria. Ela se equipara à violência sexual contra a mulher, do ponto de vista jurídico, né? Uhum. Então, assim, ela é muito séria. Às vezes a gente esteve aí, né, com o Agosto Lilás, que é de combate à violência contra a mulher. E quando a gente fala disso, todo mundo só pensa na violência doméstica, no marido que bate na mulher que apanha. Mas não, a violência ali obstétrica é uma violência sexual contra a mulher, porque o parto é a continuação da relação sexual, os hormônios envolvidos são mesmo do momento da relação. Então, muitas vezes, num exame de toque feito por, sei lá, já teve casos de 16 pessoas diferentes. Esse sentimento dessa mulher é de um abuso sexual. Então, é muito sério. Então, assim, o recado que eu deixo, assim, se eu posso dizer, não haja assim, engravidei e tá tudo bem. O dia que tiver que nascer, vai nascer, e vida que segue, a gente aprende a criar aprendendo. Eu vou comprar roupinha porque eu sei que precisa, eu vou comprar um enxoval porque eu sei que precisa. Inclusive, se você for comprar, você vai na casa do bebê, por favor. Né? Mas não é só isso. Entenda que, assim, a gente estuda para tudo na vida. Por que que pro momento mais importante da nossa vida, a gente não vai estudar e vai se deixar nas mãos de profissionais? E eu digo assim, de todos, não é falando... Porque, nossa, tá todo mundo ali em prol da vida, mas se você não sabe nada, você fica vulnerável, mais do que já está pelo momento. Exatamente. Então, eu falo, a gente estuda para tudo, a gente tem que estudar também nesse momento, inclusive para educar esse filho. Não é assim, eu fui educada assim, então eu vou educar assim. Não, vai ver o que a neurociência fala hoje, o que os psicopedagogos estão falando hoje em dia sobre, né? Sim. E um outro ponto que eu ia dizer que no início eu falei que, infelizmente, a doulagem ainda não é tão conhecida, mas com a graça de Deus, com as portas que vocês estão abrindo, vai ficar conhecida. Mas ela é incentivada pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, desde 1996, e pelo Ministério da Saúde desde 2001. Eu vou até, se você me permitir, ler aqui um trechinho do que eles disseram sobre. Então, assim, é muito antigo, né? Pra gente não ter conhecimento e não ter noção. A OMS, ela fala assim, olha, que o apoio físico e empático contínuo oferecido por uma única pessoa durante o trabalho de parto traz muitos benefícios, incluindo um trabalho de parto mais curto, um volume significativamente menor de medicações e analgesia epidural, menos scores de Apgar abaixo de 7 e menos partos operatórios. Aí é um ponto até, né, que fala do Apgar abaixo de 7. O bebê, quando ele nasce, ele recebe uma nota além da idade gestacional real.
Se você não estudar, você nem sabe Do que se o que trata. vem ali na avaliação do seu filho. E o Apgar é a nota. E aí, para saber a nota boa, a nota ruim, você contrata a doula. Contrata a doula, que ela vai te passar todas as informações. Isso. E o Ministério da Saúde, ele trouxe assim: o apoio da doula, além de melhorar a vivência experimentada pelas mulheres que dão à luz, parecem ter uma influência direta e positiva sobre a saúde das mulheres e dos recém-nascidos. Devem, portanto, ser estimuladas em todas as situações possíveis. Então, e tem algumas comprovações aqui científicas, que é 50% de redução no índice de cesárea, 25% de redução no tempo de duração do trabalho de parto, 60% de redução nos pedidos de analgesia, 40% de redução no uso de ocitocina, 30% de redução no uso de peridural e 40% de redução no uso de fórceps. Então, assim, faz diferença. Faz muita diferença, né? Sim. Faz muita diferença. E que incrível, pessoas novas, né? Você, super nova, vindo aí com esse conhecimento, com essa nova, né? Não nova pra gente que tá vindo, né? Abrindo mais esse leque, mas com a doulagem, né? Porque, fala, quem eu encontro? Será que só uma senhora que é uma doula? Não, né? Então, assim, esse conhecimento atual, essas informações atuais, né? Isso é extremamente importante. Isso é importante. Tudo aquilo que a gente ensina é sempre embasado em estudo, em evidência científica. Não é nada tirado da nossa cabeça ou porque lá sei lá eu onde é feito assim e aí não. É tudo com embasamento em estudos, em evidência científica. Desde o chá de bênçãos é um ritual, mas assim, a validade emocional disso e tudo mais, tudo a gente tem embasamento. Exato. Não é nada feito da nossa cabeça, né? Isso é incrível. Então, parabéns, Raíssa, por Obrigada. esse trabalho incrível. E, assim, o conhecimento compartilhado aqui hoje, eu acho que, assim, vai tirar dúvidas de muitas mamães. Então, para você que quer conhecer o trabalho, como que as mamães encontram a Raíssa? Fala para mim, fala para todo mundo que tá assistindo a gente, como que a gente pode contratar o seu trabalho, onde a gente encontra você. Fica à vontade aí. Então, a minha rede social, né, que eu mais atuo é no Instagram. Então, lá tá @RaíssaAlberti, RaíssaAlberti. Então, tá lá. Daí, na bio tem o link do WhatsApp. Pode chamar no direct, no WhatsApp. E esse é o meio mais de comunicação, o Instagram e o WhatsApp. A gente pode fazer encontros presenciais, né? Até para apresentação do plano de assistência e tudo mais. Mas até tinha sido uma dúvida que antes de começar o podcast a Cris tinha passado, né? Se o atendimento pode ser online. E a gente pode também fazer, lógico que o parto, né, não tem como, mas todo o acompanhamento pode ser online também. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é só procurar lá no Instagram, chamar no WhatsApp que a gente conversa. Perfeito. Raíssa, eu gostaria de passar um presente aqui, né, da nossa patrocinadora Manga Verde. Uma lembrancinha. Muito obrigado por você Muito obrigada, aceitar o eu nosso que convite, agradeço. compartilhar com a gente aí todo esse conhecimento. É incrível ter pessoas, né, tão bem preparadas por perto, né? E a gente fica muito feliz de ter recebido você aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço para a doulagem, né? Porque eu tive a oportunidade de estar aqui, mas não está contribuindo só comigo, está contribuindo com todo mundo, com todas as doulas e com o cenário obstétrico, né? Porque a sementinha sendo plantada, em algum momento a gente vai ter um cenário obstétrico diferente. Com certeza. E estamos caminhando para isso, né? Sim. Estamos caminhando para isso. Fico Sim. muito feliz também de o nosso podcast estar aqui trazendo essas informações e trazendo aí mais conhecimento para todo mundo, né? Um acesso aí livre para todo mundo, né? Isso. Muito obrigada pela sua presença. Eu que Gostaria de agradeço. agradecer a você que está aqui com a gente. Você pode assistir esse podcast pelas plataformas preferenciais aí sua. E nós estamos aqui com todo o conhecimento e muitos insights para deixar você mais pertinho desse mundo de gestantes, né? De gravidinhas com mais conhecimento e muito mais insights.